a gente está querendo mudar, né? A nossa intenção, quando a gente pensa em transformação digital, é mudar a forma como a empresa opera, mudar a forma como a empresa resolve problemas. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui estamos em mais um Produto em Pauta, né, na sessão de mentorias. Né? A ideia dessa sessão de mentorias é que as pessoas tenham uma sessão de mentoria comigo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras pessoas também. E hoje a gente está aqui com a Samara. Poxa, seja muito bem-vinda, Samara. E se você quiser, enfim, já se apresentar, contar um pouco de como que você veio parar no mundo de produto e aí emendar até e falar um pouco das dúvidas que você tem, todo seu. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu me chamo Samara Xerém, eu caí na área de produtos, assim, eu digo que meio que de paraquedas, né? Eu ainda atuo nessa empresa, que é uma das empresas de maiores, uma das maiores operadoras de saúde suplementar, e a partir dessa empresa eu estava no operacional, e a partir daí eu te conheci a área de Product Owner, a área que fazia projeto dentro da companhia, e fui fazendo a minha migração de carreira para isso. E aí, até hoje, eu estou há 5 anos atuando com produtos. E a partir daí é que vem o tema da mentoria. Hoje é uma grande empresa, é uma empresa muito tradicional, e a gente acaba tendo muita dificuldade para impulsionar a transformação digital dentro dessa empresa. Então, a minha primeira pergunta vem daí. Como a gente faz hoje com essas empresas tradicionais, né? Porque hoje as decisões elas vêm muito do topo, os famosos top-downs, né? Então, como que a gente consegue mudar esse mindset dessas empresas para poder realmente impulsionar essa transformação? Essa é uma ótima pergunta e rende algumas horas aí de conversa, mas eu vou tentar ser sucinto e mesmo assim ver se eu consigo te ajudar, né? Enfim, essas empresas mais tradicionais, elas sofrem muito disso, né? Dessa questão de a área de negócios define o que fazer e o time de TI sai implementando. A TI está lá só para implementar, né? Nessa visão um pouco mais tradicional de operação, né? E quando a gente fala em transformação digital, na verdade, o que a gente está falando é uma mudança na forma de trabalho, né? Quando a gente olha empresas mais modernas, né, enfim, que tem esse modo de operação diferente, o que a gente nota principalmente é uma mudança na maneira de trabalhar, na maneira de resolver os problemas, né? Então, por exemplo, se a gente olha um Nubank, né? O Nubank ele é um banco, né? A essência dele é um banco, ele compete com Itaú, Bradesco, Santander, com todos eles ali. Só que ele, por ter nascido digital, né, por já nascer operando de uma forma diferente, ele percebeu que, poxa, o relacionamento dele com as clientes dele não precisava ser em agências, né? Ele poderia fazer todo o relacionamento dele com o app, né? Com a tecnologia, né? Então, como é que ele faz isso? Ele traz negócios e tecnologia juntos para tomar as decisões de produto. Não é negócios define e tecnologia implementa. São os dois juntos tomando as decisões, né? Então, essa maneira como essas empresas que a gente, enfim, chama de tecnologia, mas na verdade são empresas tradicionais que nasceram, né, tecnológicas, nasceram digitais, elas operam dessa forma. Da mesma forma, Netflix, né? O Netflix a gente não assina Netflix porque a gente quer o app do Netflix, né? A gente assina Netflix porque a gente quer ver séries e filmes. E aí tem as pessoas de negócio, né, que definem qual é a próxima série, qual é o próximo filme que eles vão licenciar dos estúdios ou até mesmo produzir internamente. Essa é uma parte do produto e outra parte do produto é como é que a gente entrega esses filmes e séries com a melhor experiência possível, né? Então os dois sentam junto para tomar decisão, né? E o que acontece nas empresas mais tradicionais? Tem essa questão, né, da separação de, né, a área de negócios define, como você mesmo falou, né, o famoso top-down, né, a área de negócios define, tecnologia implementa. O que tem que acontecer para tal da transformação digital acontecer? A área de tecnologia tem que começar a ganhar espaço, né? Mostrar que ela também é uma parte importante das decisões que têm que ser tomadas. Agora, uma coisa importante, e aí surge uma série de conflitos,
A área de tecnologia não vai tomar decisões de negócio, né? A área de tecnologia vai tomar decisões de tecnologia, né? E tecnologia faz o quê? Tecnologia é o que entrega o produto para o cliente, né, e o que ajuda na operação interna. Então isso é muito importante quando a gente está trabalhando uma transformação digital. Não é um ou o outro, né? Ah, não, chega de negócios fazer top-down, agora quem decide tudo é tecnologia. Não, são os dois juntos, cada um, né, cada um cuidando do seu quadrado ali, né? Então, negócios cuidando da área de negócios, né, cuidando de questões que falou, operadora de saúde. Né? Então, a operadora de saúde tem questões de negócio super importantes, análise de risco, enfim, cálculo ali das mensalidades, cálculo de sinistralidade, aquela coisa toda, enfim. Você sabe muito melhor do que eu todas as questões de negócio que tem no mundo de saúde. Mas tem também as questões de tecnologia. Como que a gente faz o nosso produto chegar para o cliente? Como é que o nosso cliente utiliza o nosso produto no dia a dia? Isso tudo são decisões de tecnologia. Então, os dois têm que sentar juntos para tomarem as decisões do produto. Esse é o caminho ideal. Perfeito. Você tocou num ponto muito importante, que também é uma das perguntas que eu tenho aqui. Essas empresas tradicionais, elas trabalham com muitos sistemas legados, né? Que é a nossa realidade também hoje. E aí, ao mesmo tempo que a gente precisa atualizar a tecnologia, né, para que a gente consiga fazer entregas realmente mais recorrentes, mais seguras, com menos vulnerabilidade, a gente também precisa entregar algo inovador, o que diverge um pouco das nossas tecnologias legadas. Então, hoje a gente vê uma dificuldade muito grande em equilibrar esses dois polos, né? Que é fazer a atualização da tecnologia e, ao mesmo tempo, atender a algo que seja inovador para a empresa, para a gente sair daquela caixinha. Então, será que você tem uma dica para a gente relacionado a isso? Como equilibrar isso? Legado é sempre uma âncora na maioria das empresas. Isso não é exclusividade de empresa tradicional, assim, empresas, mesmo empresas de tecnologia, elas têm o seu legado, né? Eu me lembro quando eu entrei no Gympass, eu entrei em 2018, a empresa era de 2014 e o sistema já era chamado de legado, né? A gente já queria substituir ele porque ele era um grande monolito e a gente queria substituir ele por uma arquitetura de microserviços, enfim, uma arquitetura mais moderna e tal. E aí o que que acontece, né? Acho que um dos grandes erros, eu infelizmente vivi duas situações dessas. Um dos grandes erros que existe é você querer substituir todo o legado de uma vez. Então vamos fazer aquele grande projeto para construir todas as funcionalidades que a gente tem no legado, nessa arquitetura nova. Né? Normalmente são projetos longos, que demoram muito, muito tempo, e quando fica pronto já está desatualizado. Né? Poxa, me lembro na local web a gente acabou passando por uma situação dessas, né, de substituir o legado por um sistema novo que inicialmente ia levar só 9 meses para ser desenvolvido, acabou levando quase 2 anos para ser desenvolvido, e quando foi para o ar era o sistema de cobrança de clientes ali. Quando foi para o ar estava cobrando os clientes errados, então ainda teve que rodar os dois em paralelo durante um bom tempo. Então, assim, fazer essa substituição Big Bang de legado é a pior armadilha que a gente pode criar, né? No meio do caminho a gente passa por situações do tipo, como é que a gente faz? Vamos fazer essa inovação? Mas tem que implementar no sistema velho, onde está todo mundo. Mas o sistema velho vai ser substituído. Não, não faz sentido, então vamos botar no sistema novo. Mas o sistema novo não está no ar. Então fica toda aquela, né, situação bem difícil de gerenciar, né? Então, a minha recomendação é uma técnica que é conhecida como estrangulamento do legado. O que é o estrangulamento do legado? Em vez de você substituir o legado todo de uma vez, você vai substituindo por pedaços, né? São pedaços pequenos que você vai substituindo a cada vez, você vai colocando, enfim, na tua arquitetura nova, e vai conectando com o sistema velho para a troca de informações, né? Um exemplo, né, da gente ter feito isso no Gympass, a gente, como eu comentei, né, a gente tinha um legado ali, e o que a gente fez, né, com aquele legado? A gente mudou o nosso provider de cobrança, né, de billing, payment e billing, né? A gente tinha vários provedores de cobrança locais em cada país, a gente tinha operação na época em 14 países, e a gente trocou por um provedor global chamado Agent, né? E aí precisava implementar isso.
Só que o que a gente tomou a decisão? Poxa, em vez de implementar no sistema velho, onde estavam todos os clientes, vamos já implementar na arquitetura nova, que é a nossa arquitetura-alvo, que é a arquitetura onde a gente quer chegar, e a gente integra, né, com o sistema velho. Então, desliga o billing do sistema velho e tudo que for relacionado ao billing, em vez de chamar a parte de billing do sistema velho, chama o sistema novo. Então, com isso, a gente foi tirando coisas do legado. Então, minha recomendação é essa técnica, é uma técnica conhecida, até se buscar enfim, Google e AIs, né, explica estrangulamento de legado. Ele vai explicar, né, como você fazer. Inclusive, um ponto importante, Samara, também tomar a decisão do que você vai estrangular por vez, né? Não pode ser uma decisão só técnica, uma decisão técnica e de business também, como foi esse exemplo do Gympass ali. Apareceu uma necessidade de funcionalidade nova, aquilo que você falou, né? Uma eventual inovação, implementa a inovação fora do legado, já com a arquitetura nova, e integra ela com o teu sistema legado, né? Então aí você já vai tirando essas funcionalidades de dentro da tua arquitetura antiga. Perfeito. Hoje, também associada a essa dificuldade que a gente tem uma dificuldade de captar dados, até para em cima dele. Então, por exemplo, tagueamento. Nem todas as nossas jornadas são tagueadas. Então, é muito difícil tomar decisões hoje baseadas em dados, porque a gente não tem de onde coletar dados. Nossos dados são muito mais de... por exemplo, se tem quantas vidas a gente tem, ou abertura de chamados, do que, de fato, dados da jornada, né? Porque a gente não tem essa jornada tagueada em nenhum nível, assim. Então, como você acha que a gente pode, assim, sanar esse problema que a gente tem de captação de dados e ao mesmo tempo, caminhar para um caminho de escolher esse recorte da melhor forma? Acho que o primeiro ponto, assim, é a situação que eu vi também em várias empresas por onde eu passei. E aí fica, putz, a gente não tem dado, como é que a gente toma decisão? Aí não, vamos fazer um grande projeto de taguear tudo, sabe? Aquela coisa de. Aquela mania de Big Bang que a gente tem, né? Na verdade o caminho não é esse, né? O caminho é, caramba, a gente não tem dados, né? Zero, né? Então a gente precisa ter algum dado. Então, qual que é a primeira jornada que a gente está com dúvida, que a gente quer entender melhor? Tagueia essa jornada, foca só numa coisa, né? E não tenta taguear tudo de uma vez para só aí tirar conclusões, né? Esse é um ponto, né? E o outro ponto é, daqui para frente, tudo que for colocado em produção tem que ter tagueamento, tem que ter a geração de dados, né? Beleza, para trás você não tem, mas daqui para frente você passa a ter. Isso passa a ser até uma parte do teu checklist de colocar coisas novas no ar. Você vai colocar alguma coisa nova no ar, não entra em produção se não tiver o tagueamento. Então, pelo menos você garante que o futuro vai estar tagueado, né? E o passado, o que você faz? Você vai selecionando aquilo que você tem dúvida. Não dá para fazer, né, um projeto da mesma forma que legado, né? Não faz sentido fazer um projeto Big Bang de legado, não faz sentido fazer um projeto Big Bang de tagueamento, né? Você vai taguear aquilo que você precisa naquele momento. Eu estou com essa jornada específica de compra ou de, sei lá, de reembolso, enfim, eu estou com alguma jornada específica aqui que eu não estou conseguindo enxergar ela melhor. Vamos focar em taguear ela e somente ela, o mínimo necessário para a gente começar a ter um pouco de entendimento de como ela está funcionando. Então, essa seria a minha recomendação. Perfeito, muito obrigada. A minha outra pergunta é relacionada a como, assim, nesse cenário de transformação digital, e principalmente que eu entendo é uma transformação cultural, né? Como a gente está em cargos como de Product Owner, né? A gente acaba sendo mais mediador, né? Das necessidades do que a TI pode fazer, com o que a área de negócio quer, com os insights que a gente vem colhendo de CX, UX. Então, como a gente que está nesse papel consegue apoiar a transformação da cultura da empresa nessa virada de chave de se tornar uma empresa para produto digital? Essa é uma ótima pergunta. Porque assim, um grande erro que eu vejo as pessoas de produto cometerem é elas quererem chegar todo com o jargão do mundo de produto, né? Eu brinco, chamo de produtês, né? O idioma do produto, chegar falando com as pessoas de negócio e tal.
E as pessoas de negócio não estão interessadas, não querem entender mais um idioma, mais um monte de jargão, né? É da mesma forma que quando a gente ouve, por exemplo, jargão jurídico, né? O jargão médio, a gente fala, pô, por favor, me explica, né, de uma forma que eu consiga entender. O jargão da nossa área, da área de produto, é a mesma coisa. As pessoas não entendem. A MVP, teste, hipótese, né, teste AB, essa coisa toda, né, assim, eles não querem saber disso. Qual que é a linguagem franca, né, que toda empresa conversa, que toda empresa fala? É resultado, né? Então, o nosso foco tem que ser sempre em gerar resultado, né? Como é que a gente consegue gerar resultado o mais rápido possível? A partir do momento que a gente consegue gerar um resultado, aí sim a gente ganha o direito, né, de poder falar produtez, porque aí a gente consegue explicar, ó, tá vendo esse resultado que a gente chegou aqui? A gente chegou nele utilizando o teste AB, utilizando o MVP, utilizando o Discover, enfim. Aí a gente pode começar a falar, né, do nosso jargão, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é uma história curtinha, mas acho que ela ilustra muito bem. Quando eu cheguei no Gympass, o Gympass não tinha nenhuma cultura de produto, era bem área de vendas ali define, fechou com o cliente pediu X, time de TI tem que implementar X, né? E aí a gente fechou com uma academia que era um wishlist nosso, era uma academia muito importante ali para gente. E aí a gerente de conta que fechou com essa academia, ela já veio para o time ali de tecnologia com um mock-up pronto de como que tinha que funcionar o check-in, porque essa academia precisava que todo mundo que fizesse check-in na academia concordasse com um termo de isenção de responsabilidade. E aí veio o mockup pronto. Aí a gerente de conta chegou e falou: olha, tem que implementar isso aqui. O cliente pediu. A gente falou: caramba, mas se a gente implementar isso aqui, a gente vai mudar completamente o nosso fluxo, a nossa jornada, a nossa experiência, né? Não dá para implementar desse jeito. Quer dizer, dá, mas vai levar, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, e vai ficar uma experiência ruim, né, para todos os usuários e tal. Vem cá, não dá para a gente marcar um bate-papo com essa cliente, só para entender melhor? Eu queria tirar umas dúvidas aqui desse mockup que ela apresentou. Aí a gerente de conta chamou a reunião, né, veio a cliente, junto com a cliente veio até a advogada, né, da cliente, ali do time do jurídico da cliente, porque era uma questão legal, né? E aí a gente começou a reunião, perguntou: me diz uma coisa, esse mockup aqui que vocês fizeram, assim, tem que fazer desse jeito? É obrigatório fazer desse jeito? Aí a cliente já virou e falou: não, na verdade a gente estava querendo facilitar o trabalho para vocês, não era para implementar desse jeito, era, enfim, a gente estava querendo só facilitar a vida. Ah, então é só uma sugestão. Isso, exatamente, é só uma sugestão. Ah, entendi. Vem cá, então, assim, em vez de fazer desse jeito que você propôs aqui, se a gente implementasse desse outro jeito aqui, a gente colocasse, né, no campo de check-in uma informação bem simples: ao fazer check-in nessa academia, você está de acordo com os termos de isenção de responsabilidade que estão nessa URL aqui. Isso funcionaria para vocês? Aí eles falaram: não, isso estaria ótimo também, isso funciona para a gente também. Aí a gente falou: ah, então, ó, tá implementado. Viramos um computador e mostramos, tá implementado. Por quê? Porque estava num campo de setup da academia, né? E aí o que aconteceu, né? Mais até do que a cliente sair feliz, a gerente de conta saiu muito feliz. Né? Ela falou: caramba, olha só, uma coisa que eles estavam falando que ia levar 2, 3 semanas para implementar, eles implementaram em 15 minutos aqui na reunião. E aí essa gerente de contas começou a comentar com as outras pessoas. Isso é a mudança de comportamento, né, que a gente estava procurando. Começou a levar para as outras pessoas: ó, pessoal, não leva o pedido do cliente direto para o time de tecnologia. Leva o pedido do cliente, mas leva também qual é o problema que está tentando resolver, porque às vezes o time de tecnologia encontra outra solução que é muito mais rápida e mais barata de implementar. Né? E aí acabou mudando o comportamento, ou seja, através da entrega de resultado, a gente mudou o comportamento da empresa, que era de sair pedindo feature para sair trazendo problema, talvez até com uma sugestão de feature para resolver o problema, mas trazendo um problema para a gente pensar em hipóteses de solução. Então é muito disso, é mostrar o resultado primeiro para depois falar: olha, esse jeito de trabalho significa que vocês trazem um problema, aí a gente analisa e vê qual que é a que faz mais sentido implementar. Poxa, muito bacana. Essa parte a gente tem trabalhado muito lá dentro da empresa, relacionado a você pode fazer sua sugestão, mas realmente traga o problema, porque a gente acaba não tendo visibilidade. Muito legal. E uma das minhas últimas perguntas aqui é: em ambientes onde a opinião do chefe, né, ela costuma ser a palavra final.
como a gente consegue introduzir exatamente essa cultura de teste A/B e de experimentação real, porque às vezes não dá tempo suficiente dentro da data que eles estipularam, então como que a gente consegue contornar essa situação? Então, aí de novo é com demonstração, a gente demonstrando a importância, né, de fazer essas coisas, né? Então, nesse exemplo que eu acabei de mostrar, né, o time comercial que achava que, poxa, né, o time, a liderança, né, achava que tinha que trazer as coisas e o time de TI tinha que implementar, começaram a perceber que não, essa não é a maneira de fazer. Então, você tem que encontrar, a recomendação que eu dou é tenta encontrar nas coisas que vocês já fizeram, né, situações onde você aplicou conceitos de produto, né, ferramentas de produto, e o resultado saiu melhor do que o esperado. E começa a usar isso como exemplo desse comportamento que você quer gerar. Pô, lembra daquela vez que aconteceu o XPTO? Então, a gente fez desse jeito aqui e funcionou. Talvez fizesse sentido a gente usar isso de novo, né? Usar essa técnica de novo. Então é isso, assim, o que eu normalmente recomendo nessas situações é procurar exemplos do passado onde você aplicou princípios e conceitos de produto, ferramentas de produto, para te embasar o pedido de continuar usando, né, esses princípios, essas ferramentas, né? Que foi esse exemplo que eu acabei de dar. Tem vários outros exemplos que eu poderia dar, mas enfim. Mas a ideia é essa, o cerne da ideia é essa, é usar, né, procurar no teu dia a dia. Às vezes a gente está tão atarefado fazendo, né, o dia a dia, preocupado na entrega, preocupado ali no resultado e tal, e aí esquece, né, de prestar atenção na jornada que a gente teve para chegar nessa entrega e nesse resultado, né? A jornada em si, ela traz muitas coisas interessantes que a gente pode usar, né, no dia a dia para ajudar a mudar o comportamento, a cultura da empresa. Perfeito. Olha, muito rico, muito obrigada. Que bom, que bom. Muito bom. E mais algum ponto que você gostaria de trazer? Eu tenho um último, assim, Boa. para saber assim, qual conselho, o último foi muito bom, mas assim, qual conselho você daria para o seu eu, do seu passado mesmo, é, no primeiro dia de uma jornada de transformação digital? Assim, que assim, algo que você diria para você mesmo do seu passado que mudaria tudo o que você estaria construindo dali em diante. Acho que a palavra da vez é paciência. Assim, tem que ter muita paciência mesmo, porque a gente está querendo mudar, né? A nossa intenção, quando a gente pensa em transformação digital, é mudar a forma como a empresa opera, mudar a forma como a empresa resolve problemas, né? Ela está acostumada a resolver problemas daquele jeito, né? E a gente está querendo mostrar, a gente está querendo ser um agente de mudança e está querendo mostrar que a gente tem uma maneira melhor de fazer as coisas, uma maneira que vai gerar resultados melhores, né? E muitas vezes a gente fica muito ansioso, quer fazer todas as mudanças de uma vez, né? E assim, o ser humano de forma geral é averso à mudança. São poucos os seres humanos que gostam de estar mudando o tempo todo, né? Todo mundo gosta de algum tipo de estabilidade. Então, acho que a paciência, acho que é a palavra da vez, assim, a palavra quem vai encarar uma transformação digital tem que se imbuir de muita paciência, usar todos os mecanismos possíveis para ter essa paciência. Já vi gente, inclusive, recomendando meditação, enfim, tem várias técnicas. Eu, particularmente, eu gosto muito de nadar, né? Então, eu faço natação, fazer algum esporte também é algo que ajuda, mas é isso, você tem que se munir de paciência e ter essa clareza. Você não vai conseguir mudar tudo num dia, num mês, num trimestre. Um processo de transformação digital é um processo longo, de vários trimestres, vários anos ali. E tem coisas que talvez não consiga mudar eventualmente, né? Então tem que ter essa consciência. Então tem que celebrar as pequenas vitórias, pensar nesses ganhos. Acho que a coisa mais importante, se é para deixar, além da questão da paciência, observa as suas vitórias que você teve ao aplicar
né, a cultura de produto, os princípios de produto. Observa, anota e usa eles como propaganda desse modelo de operação. Essa é a melhor ferramenta que você tem para conseguir uma transformação digital. Atinge o resultado utilizando os princípios de produto e a partir daí você passa a falar daquele resultado e dos princípios de produto. Você ganha, né, esse direito de falar sobre cultura de produto, né? Então esse seria eu sei que acabou ficando meio longo, mas esse seria o conselho: paciência, né, e prestar muita atenção na jornada, para usar a jornada como propaganda, né, da transformação digital. Nossa, muito obrigada. Imagina. Essa parte da gente celebrar essas pequenas vitórias, ela é muito importante, a gente quase não faz mesmo durante essa jornada. Nossa, obrigada mesmo. Imagina, imagina. Mais algum ponto que você queria? Agora eu finalizei. Muito obrigada, tá? Imagina, poxa, muito obrigado, Samara, por ter topado aqui, trouxe pontos bem legais aí, acho que temas de transformação digital sempre trazem aí bastante dificuldade. Poxa, e você que assistiu, né, até o final, espero que tenha curtido, espero que tenha sido útil, compartilha aí para quem você acha que pode fazer sentido essa mentoria, né? Imagino que as dúvidas, as questões da Samara sejam dúvidas de outras pessoas também. E toda quinta-feira tem um episódio novo aí de mentoria. Se você quiser participar de uma mentoria como essa, né? Sempre quando eu anuncio um episódio novo, eu deixo ali o link da minha agenda. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. A gente sabe como, né, seria importante a gente poder conversar com nossos usuários, nossos clientes todo dia, toda semana. Mas a correria de produto não deixa. Por isso a gente criou a Revelume. A Revelume é uma ferramenta que ajuda exatamente nisso. Olha que bacana. Aqui eu tenho a definição, né, da minha pesquisa. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre Netflix para a gente conhecer descoberta de conteúdo, né? Então a gente vai conversar com pessoas para saber como que elas escolhem o que elas vão assistir. Aqui as perguntas, né? Como você normalmente decide o que vai assistir, e se já teve uma situação que ficou muito tempo sem conseguir escolher, né? Aí uma vez isso tudo definido aqui, você dá contexto, você dá uma série de informações, qual é a tua hipótese principal, que decisões dependem dessa pesquisa, né? E a partir daí você sobe a tua lista de contatos aqui, você sobe um CSV com a tua lista de contatos. Ou você pode adicionar manualmente, o que você precisa dar de informação? Somente o telefone, o nome da pessoa e o contexto. Ela assinou durante X tempo e cancelou e assim por diante. Ela é multi-idioma, inclusive. E aí, a partir daí, você dispara as pesquisas. E aí você acompanha as conversas. Isso é super legal. Então, um exemplo aqui de uma pesquisa que foi comigo aqui, né? A conversa toda aconteceu aqui, quero participar. Aí ela faz a pergunta, aí eu respondo, e assim por diante, né? Até chegar no final. Né? Ela faz uma série de pesquisas. E aí depois, uma vez concluído, o que acontece? Você já com 2 ou 3 pesquisas já pode gerar o teu relatório. O teu relatório já tira uma conclusão, te dá alguns drivers aqui, né, desconfiança, né, e relevância das recomendações, necessidade de estratégias para descobertas externa, né, de conteúdo e assim por diante. Ele te dá uma série de insights aqui interessantes, inclusive com texto, quotes ali, né, citações e próximos passos, né? Que mais que você pode testar no seu produto, né, para melhorar, te dar inclusive sugestões ali, até com direito a PRD aqui, para criar PRD, te dá um resumo numa frase, e para te manter constantemente pesquisando, ela tem aqui as próximas pesquisas, né, te dá sugestão, olha, aprofundar o conhecimento sobre fontes e critérios e processos, né, de decisão para buscar conteúdo, e assim por diante. Então é só clicar no botão e criar nova pesquisa. Então, poxa, se isso fizer sentido para você, assim, para a gente aqui, a gente está acelerando bastante, nossos clientes aqui também estão acelerando bastante sua pesquisa. Se fizer sentido para você, revelume.com, com i, revelume.com.